pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 12º episódio do nosso Pod DAF. Eu me chamo Eugênia Sanoeli, sou estudante de fonoaudiologia e hoje nós vamos imergir num assunto muito importante que é a consulta fonoaudiológica preventiva na infância. Olá pessoal, eu sou a Paula, faço parte do DAF e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a fonoaudióloga Emeline Serra. Ela é especialista em linguagem, tutora da UEMA EAD, fonoaudióloga da Secretaria de Educação de Raposa, fonoaudióloga da Escola UPAON-Açu e atendimento fonoaudiológico domiciliar. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Gostaria primeiramente de agradecer esse convite e parabenizá-las por esse projeto muito interessante, né? Que é o Pod DAF, que tem levado vários temas importantes da fonoaudiologia para todas as pessoas. Sim. Gente, e vocês que chegaram agora, peço que vocês fiquem até o final, que eu tenho certeza que vocês vão receber um rico conhecimento neste podcast. Então vamos iniciar com algumas perguntas. Nós sabemos que a atuação da fonoaudiologia vai além da reabilitação, abrangendo também a prevenção. Então, qual a relevância dessa abordagem preventiva hoje? A gente sabe que os meios de comunicação, a tecnologia, tem cada vez mais avançado, né? No entanto, as informações, por mais que elas tenham chegado para todas as pessoas, nas famílias, nas casas, a gente tem que entender que muitas das vezes ela não é muito bem filtrada. Por exemplo, a gente tem informações hoje em dia para falar sobre autismo, TDAH. No entanto, às vezes, aquele pai pode olhar informações, por exemplo, sobre um atraso de fala e achar que quando a gente está falando de atraso de fala, que aquele filho dele apresenta um atraso de fala, necessariamente ele já seja uma criança autista. E não é. Então, quando nós falamos da importância dessa consulta preventiva, é para que justamente nós venhamos ilustrar essa família, ilustrar para esse pai quais são as causas de um atraso de fala, o que eu posso fazer para evitar, como estimular, entender como acontece o desenvolvimento dessa criança. Então, a importância que eu vejo de nós trabalharmos isso é para que os pais possam entender que o nosso trabalho não é só para reabilitar. Acredito que muitos pensam não só na fonoaudiologia, mas quando a gente fala em fisioterapia, terapia ocupacional, a gente já pensa em quê? Reabilitação. Mas nós somos também somos profissionais que trabalhamos com a prevenção. Então, diante desse, que é muito importante, essas informações de forma geral que tem chegado para as famílias, mas delas saberem filtrar e saber até que ponto aquela informação, né, está certa para as necessidades que ele apresenta. Então, só uma consulta mesmo individualizada poderá clarear, ajudar aquela família. Exatamente, muito bem. A nossa próxima pergunta é se existe uma idade ideal para a primeira consulta preventiva com o fonoaudiólogo, mesmo que a criança aparente estar se desenvolvendo normalmente. A fonoaudiologia ela está em todas as idades, se a gente for parar para pensar. Desde quando o indivíduo nasce até na terceira idade. Quando a criança nasce, já temos logo um contato direto com o fonoaudiólogo, que é quando a gente vai realizar aqueles testes, né, neonatais, que é o teste da orelhinha e o teste da linguinha. Acontece logo nos primeiros dias de vida do bebê. No entanto, a gente não deve limitar só bem ali. Não é que existe uma idade certa. Mas, após a realização desses testes, durante o desenvolvimento, nos primeiros meses mesmo de vida daquele bebê, você pode estar procurando o fonoaudiólogo. Vamos pensar assim, quando você vai ter a introdução alimentar, o que eu sempre costumo dizer para os pais e até mesmo para alguns pediatras que já conhecem um pouco do meu trabalho, eu sempre tento lançar essa sementezinha, né? Quando a criança nasce, ela procura o pediatra. Quando a criança nasce os primeiros dentinhos, você procura quem? O odontopediatra. Quando você vai iniciar a introdução alimentar, você vai procurar quem? O nutricionista. Então, esses momentos que você procura esses profissionais, não é porque surgiu algum problema necessariamente, é para que você tenha as orientações necessárias para iniciar aquela nova etapa que a criança está passando.
Então, quando a gente fala numa idade, eu sugiro que seja antes mesmo da introdução alimentar. Ai, mas essa criança não está nem falando, por que ir para o fonoaudiólogo antes dele iniciar a fala? O que os pais têm que entender? Que antes de iniciar a fala, existe o que a gente chama de habilidades que antecedem a fala. Então, essas habilidades vão acontecer antes do ano de idade. Existem os estímulos auditivos que a criança tem que ter, os estímulos sensoriais, a questão motora também. A gente avaliar se essas estruturas anatômicas estão favoráveis. Então, por exemplo, se um bebê vai iniciar a introdução alimentar com 6 meses de vida, eu sugiro que ele possa ter essa consulta preventiva antes dos 6 meses. E aí eu vou conseguir, só dando um exemplo para vocês, né? Ver se antes dos 6 meses ele tá com o tônus muscular apropriado, né? A sustentação, saber se lábio, língua, bochecha está tudo ok. E saber se ele tem respondido aos estímulos de acordo com aquela faixa etária que ele está apresentando. Emeline, quais são os benefícios reais de uma consulta preventiva para a criança e para a família? Sem dúvida alguma, é a gente poder evitar. A intenção de prevenir é justamente isso. Muitas das vezes, por mais que eu tenha falado lá no início que as informações têm chegado com muito mais facilidade para as famílias, né? A gente tem hoje, qualquer pessoa pode ter acesso às informações quando a gente fala de saúde. Não era como antes, que às vezes para a gente ter informação sobre saúde, a gente tinha que o quê? Ir literalmente ao encontro do especialista. Hoje não, a gente tem essa facilidade para chegar até esses profissionais. No entanto, o que a gente precisa entender? Que quando eu favoreço, né, quando eu tenho esse momento de prevenção, eu estou mostrando para aquele pai todos os passos que ele pode estar seguindo, já pensando no quê? No que ele pode estar evitando futuramente. Ah, mas será que me falaram que as telas fazem mal para o desenvolvimento da criança? Tá, mas a gente sabe também que as telas, elas estão aí, né? Nossos filhos não vão ter como entrar numa bolha, digamos assim, não, ninguém nunca vai ver tela. Mas, um exemplo, dá orientações de como as telas podem estar inseridas, não de 0 a 2 anos de idade, mas lá na frente, como é que essas telas podem estar inseridas? Então, da forma com que eu vou mostrar para ele, vai fazer com que a gente venha prevenir e ter problemas futuros. Quais são os materiais que você pode estar usando com seu filho? Como você pode estar se comunicando com ele, mesmo que ele não esteja ainda falando, verbalizando, entendeu? Então, tudo isso vai ajudar no desenvolvimento, não só da fala, mas do desenvolvimento de forma geral. Sim. Daquela criança. Sim. Nós sabemos que a consulta fonoaudiológica preventiva, ela tem etapas. Então, quais são essas etapas e o que é avaliado nesse atendimento? A gente sempre começa uma consulta, de forma geral, por uma anamnese. Então, nessa consulta preventiva, a gente vai pegar o quê? O histórico desde a gestação. Como foi a gestação dessa mãe? O parto? Teve alguma complicação? Essa criança realizou todos os testes? Teve alguma alteração ou não nesses testes? Conseguiu amamentar? Teve dificuldade? Por que apresentou essa dificuldade, né? Quais são as expectativas dessa família em relação ao desenvolvimento dessa criança? Entender a rotina daquela família, nem só da criança, mas da família. Porque é dentro da rotina que a gente vai entender como ela está sendo o quê? Estimulada, sim, né? Então, primeiro eu pego todas essas informações familiar, como é a rotina, como foi a gestação, o parto, até aquela idade, daquele momento que ele foi. Então, se ele chegou para mim com 5 meses de vida, eu vou fazer as perguntas dentro do desenvolvimento de um bebê até os 5 meses. Depois de eu ter todas essas informações que a família está me mostrando, eu também agora vou fazer o quê? Vou esclarecer para essa família como acontece o desenvolvimento da criança. Porque vamos pensar assim, a gente sabe que com 1 ano vão surgir as primeiras palavras. Mas por que vão surgir as primeiras palavras com 1 ano? Melhor, por que fala mamãe e papai? Será que só porque é a figura da mamãe e do papai? Não é só por isso, né? Existe uma explicaçãozinha aí. Então, eu vou mostrar pro pai que primeiro a criança vai balbuciar. Nesse balbuciar,
a gente vai ter o que nós chamamos de sons bilabiais. O que são sons bilabiais? Como o nome já está falando, é a emissão de um som onde a gente vai precisar dos 2 lábios para emitir. É o som do P, 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 o som do B, 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 e o som do M, m, m. Só que esses sons eles vão surgir em qual período? No momento do balbúcio, que são aqueles sons aleatórios que as crianças ficam emitindo durante o desenvolvimento. Não são sons com uma palavra, uns significados, né? Mas, ao chegar a partir de 1 ano de idade, aqueles sons aleatórios, eles vão passar a ter o quê? Significado. Então, eu vou fazer esse esclarecimento pro pai. Então, não foi o papai e a mamãe que surgiu por surgir. É porque lá na época ele primeiro teve que o quê? Balbuciar. E por que ele faz esses sons primeiro? Porque são os sons mais fáceis para ele. Explicar para o pai como você deve brincar com seu filho. Que a gente sempre acha que o brinquedo mais caro é o melhor, sendo que para a criança ele precisa de outros tipos de estímulos que são muito simples, né? Na verdade, para a gente estar estimulando. De que forma auditiva a gente pode também estar estimulando essa criança? Mostrar para esse pai que a criança primeiro ela tem que ouvir, olhar. E aí o cérebro vai armazenando todas essas informações para chegar a uma certa idade e ele começar a surgir as primeiras palavrinhas. Para os pais, a primeira coisa que chama a atenção e que ele foca logo é o quê? É a fala. Só que nós sabemos que antes de vir a fala, a criança tem que passar por etapas e tem que adquirir habilidades para que ela venha a alcançar justamente essa fala. Então, quando eu vou fazer essa consulta preventiva, eu vou explicar para o pai todas essas etapas. O que é esperado para a criança quando ela é bebê, né? De 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 1 ano e 6 meses, de 1 ano e 6 meses a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Então, ele tem que entender todo esse percurso no desenvolvimento da criança. Ah, o seu filho atende aos comandos? Ele consegue responder quando você chama ele pelo nome? Quando ele é bebezinho, antes mesmo de a gente estar falando da idade de quando vai surgir as primeiras palavrinhas. A criança vai ter aquela resposta que quando o papai e a mamãe chegam em casa, mesmo que ele não esteja vendo, mas ele vai reconhecer pela voz. E ele vai fazer o quê? Vai ficar procurando. Ali é uma resposta de linguagem, é uma comunicação. Não verbal, mas é uma comunicação. Opa! Eu conheço essa voz, né? A resposta é pelo olhar, essa busca. Ele pode não falar, mas vai chegar aquela fase que ele vai começar o quê? A apontar. É errado a criança apontar? Não. Mas eu preciso orientar para aquele pai que não é porque é normal a criança apontar que eu simplesmente eu vou entregar. Porque senão a criança vai entrar muda e sair muda. E tudo que ela precisa nesse período é o quê? De um meio comunicativo. Então, às vezes, o que pra gente é óbvio, mas para os pais que são pessoas leigas, é uma informação muito importante. Ah, é mesmo, doutora. A gente tem essa mania, toda vez que ele aponta, a gente não fala, a gente só entrega. Ou então a gente já faz pela criança, não é verdade? Às vezes o menino nem tá pedindo água, mas a gente tá enfiando o copo na boca da criança. Nem fala, nem pergunta se ela quer, não fala o que a gente tá oferecendo pra ela, e aí aquela criança tá aprendendo a falar. Ou seja, às vezes a gente vai tendo comportamentos no dia a dia que são automáticos. E quando a gente percebeu, já tá tendo ali um atraso. Que a gente já pensa que é outras coisas, como por exemplo, voltando àquilo que eu falei. Ai, uma criança que não tá falando é porque é autista. Não, existem várias causas para uma criança ter atraso de fala. Então, resumindo, que na consulta preventiva, nós vamos ter todos esses esclarecimentos. Fazemos o histórico, a anamnese, e depois eu vou explicar para ele o que é esperado para cada idade, como você pode estar estimulando, quando abrir os sinais de alerta para você começar a pensar, eu acho que agora é o momento de eu procurar um fono. Você pode ter essa autonomia de procurar o fonoaudiólogo, não esperar só por uma indicação médica. Você pode a qualquer momento ligar, quero marcar uma consulta com o fono, vou buscar esse fono, para você ter informações. É melhor pecar pelo excesso, né, do que negligenciar, achar que é bobagem, que cada criança tem o seu tempo, que é uma frase que a gente tem que ter muito cuidado. Cada criança tem o seu tempo? Tem, mas existe aquele tempo de esperar e aquele tempo de intervir.
certo? Então, as etapas são essas: histórico, orientação e entender, fazer o pai entender o processo do desenvolvimento, não só saber, tá, mas por que ele faz isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que ele responde daquele jeito? Outra pergunta: quais orientações os pais podem receber e de que forma podem contribuir em casa para o desenvolvimento da comunicação e linguagem dos seus filhos? É como eu havia falado, a gente tem que pensar nas coisas bem simples. Eu posso mostrar para esse pai, eu vou mostrar para ele durante a consulta, que durante a refeição é um momento de estímulo. É um momento de você estar interagindo com seu filho. O que ele está comendo? Você ir nomeando. Como você está banhando a criança? Você pode fazer um momento do banho, uma diversão. Colocar aqueles bonequinhos, os animais lá, os sons que vocês vão fazer lá no momento do banho, dar nome àqueles animais. É mais fácil a criança fazer o som do animal do que falar o nome do animal, né? Porque para cada idade a criança vai adquirir uma letrinha, aquilo que nós chamamos de fonema. Então é muito mais fácil ele aprender a falar au do que ele falar cachorro. É muito mais fácil ele falar o quê? Do que ele falar dinossauro. Só tem 1 ano de idade e exige que aquela criança venha falar dinossauro. É muito mais fácil ele fazer mo do que ele falar vaca. Então, eu faço essa reflexão pro pai. Na hora do banho, você vai banhar. Todo dia aquela criança banha. Então, todo dia você pode, durante o banho. É o que eu digo, ninguém vai parar de trabalhar para ficar todo dia estimulando seu filho o tempo todo. Não. É nas coisas do dia a dia mesmo. Você tá banhando seu filho, você tá nomeando as partes do corpo humano. Você vai brincar com o som dos animais. Você vai colocar seu filho para dormir. Você pode pegar coisa de 5 minutinhos, um livro, e nomear o que está tendo ali, uma contação de história. Você vai colocar seu filho para dormir, você pode cantar uma música. Na volta da escola, vocês podem ir conversando e cantar uma música que ele aprendeu na escola. Entendeu? Então, esses momentos são momentos muito preciosos e são momentos de aprendizado. Como eu havia falado, a criança ela vai primeiro observar o mundo ao seu redor e o cérebro está só armazenando. A criança vai primeiro ouvir e ela tá absorvendo. Tá aqui, ó, captando tudinho. Depois ela vai ter aquele momento que ela vai o quê? O imitar, a fase do imitar. Você vai ver que o menino vai pegar a chave do carro, sabe onde ligar o carro, a menina vai pegar o sapato da mamãe, vai andar pela casa. Alguém ensinou? Não, mas foi de tanto que olhar, ela começou o quê? A reproduzir. Então, ela vai começar a imitar pelos gestos, para depois ela começar a imitar pelos sons. Vamos pensar num exemplo muito simples, que eu sempre falo para os pais. Quando tá chegando o aniversário de 1 ano de idade, o que os pais fazem manhã, tarde e noite? Parabéns. Ensina a cantar o parabéns, né? Isso. Toda vez que a criança ouve aquela música, ela faz o quê? Ela bate palma. Ela não vai cantar. Já é automático. Mas ela faz o quê? Ela bate palma. Mas por quê? Porque entrou na rotina. Os pais estão lá empolgados. Parabéns. E a criança vai captando. Ela começa a entender. Aquele cérebro, o chicotecozinho aqui, ó. Estão tudo atento e estão aprendendo. E aí vai chegar no dia do parabéns, ele pode até chorar, né? Porque às vezes quando é tanto estímulo que a criança fica assustada. Vai acostumada só com o pai e a mãe ali, né? Mas, enfim, ela aprendeu. Não aprendeu? Então, da mesma forma, são as outras situações simples do dia a dia que ela vai viver no ambiente dela. E eu até digo para os pais que até se a criança vier fazer terapia, eu sempre digo, nós terapeutas somos só uma fatia do bolo. A maior referência para essa criança sempre vai ser os pais, o ambiente familiar, onde ela está inserida 24 horas, né? A maior parte do seu tempo, pode dos seus 24 horas, mas a maior parte do tempo vai ser no ambiente dela. Então, por isso a importância dos pais entenderem esse processo e ter essas orientações das situações do dia a dia, que às vezes a gente pensa que precisa de muita coisa para estimular as crianças, e às vezes são coisas bem simples mesmo do dia a dia que a gente pode estar estimulando. Sim. E qual o feedback dos pais que já passaram por uma consulta preventiva? Eles costumam perceber mudanças significativas? Ótima pergunta. Posso ser suspeita para falar sobre isso, né? Sim. Mas eu posso dizer para vocês que o feedback, graças a Deus, são os melhores. Por quê? De uma ou outra. Aquele pai se identificou com as informações, tipo assim,
realmente, eu estava começando a agir dessa forma, doutora. Tudo que ele queria, a gente dava. A gente estava ultrapassando, estava realmente trocando brincar mesmo, pegar o brinquedo, botar o chico-tecozinho da criança para funcionar, saber de que forma ela tá brincando. A gente estava trocando isso por isso, as telas, que é o lugar onde a criança não tem com quem interagir. Ela não tem o que raciocinar, o atrativo vem pronto. Então, a gente coloca os pais faz eles mesmos se autoavaliarem durante a consulta. Eles começam a rir. E, em algumas situações, a gente vê mudanças já de comportamentos, porque foi algo que a gente acabou prevenindo, né? Olha, a gente ainda tem o que ganhar depois dessa consulta. Mudar rotinas dentro da nossa própria casa para conseguir o que a gente quer com o nosso filho. Assim como a gente teve também pais que começaram a perceber numa idade certa o momento de procurar um fono para realmente fazer terapia. Justamente por aquela frase, mas a avó, a tia disse que era para esperar, que é assim mesmo, que o menino demora para falar, que ele tem até os 2 anos para começar a falar. Não. Então, depois que ele teve essa consulta preventiva, alguns evitaram e outros souberam procurar o profissional no momento certo para realmente pedir uma avaliação, porque realmente era o momento de ter uma intervenção fonoaudiológica, iniciar um tratamento. Muito bom, muito obrigada. Acredito que muitos pais têm essas questões, né, que foram ditas aqui, e eu creio que se eles assistirem esse podcast, vai ser respondido, né? Pessoal, quero abrir um espaço para dar alguns recadinhos. O Congresso Internacional de Saúde e Bem-Estar já está se aproximando nos dias 8 a 10 de outubro. As inscrições estão abertas ainda. Corre lá, o QR Code vai estar aqui na tela e acesse o QR Code. Pessoal, temos outra novidade, o seletivo do DAF, que vai ser agora, no mês de outubro, então fiquem ligados. Isso aí. Pessoal, queria pedir que vocês que acompanharam até o final, se você achou muito interessante tudo que nós falamos aqui, porque foi muito importante até pra gente, que é estudante de fonoaudiologia, se você quiser enviar esse link, o nosso link para outras pessoas, para que elas tenham acesso a esse conhecimento, pessoas que vocês acreditam que precisam estar ouvindo, alguns pais que têm algum questionamento, que vocês viram que eles precisam de algumas respostas, né? Então, vocês fiquem à vontade. E você... Agora temos uma lembrancinha para entregar. Espero que goste. Com certeza. É o que mais fono usa, gente. Nunca é demais. Sim. Maravilhoso. Obrigada. Então, a gente queria deixar um espaço aqui para a nossa fonoaudióloga, nossa convidada especial, dar alguma dica ou um conselho para vocês, o público. Com certeza, a dica que eu deixo para vocês é que vocês não parem. Continue com o projeto do PodDAF, tragam outros profissionais nas outras áreas da fonoaudiologia. A fonoaudiologia é muito rica. Sim. A gente tem muito o que explorar dentro da fonoaudiologia. Até a própria linguagem. Falar de linguagem é um campo enorme. A gente pode estar falando justamente. E graças a Deus a fonoaudiologia está cada vez mais sendo reconhecida. Então, aproveitem com outros projetos que vocês queiram lançar. E, consequentemente, aproveitem, pais, né? Porque é um momento de vocês aprenderem uma linguagem muito fácil e, na dúvida, procurem um fonoaudiólogo. Nunca é demais. Nunca é demais. A Cá tem esse conselho, tá bom, gente? Eu queria agradecer, nós queremos agradecer, né? O DAF, porque você aceitou o nosso convite de estar aqui hoje. E eu parabenizo vocês, né, pela iniciativa. Obrigada. Uma honra. É verdade. Então, gente, obrigada por chegar até aqui no final. Eu espero que vocês tenham aprendido, né, sobre o decorrer do que nós dizemos aqui. E até a próxima, gente.